Será que está gravando? Tá. Eu já vi aqui o sinal. Já vi o sinal aqui. Uhum. Então, pessoal, a gente vai falar hoje a continuação, na verdade, da aula passada, né? A aula passada a gente falou, a gente indo para cá. Agora a gente vai falar do momento de voltar à nossa pátria espiritual, né? Então, quando a gente começa a falar disso, é impossível. É impossível a gente não parar para pensar, né? Na morte. Muita gente que tem medo da morte, né? E aí a gente precisa começar a pensar o porquê que a gente tem esse medo, da onde vem esse medo. E o Espiritismo ele veio justamente para tirar essa coisa de obscuridade, do que pode acontecer, para onde a gente vai. Então, a gente começa a ter algumas respostas daquilo que pode dar para a gente um pouco de tranquilidade na hora do desencarne. E isso é o objetivo dessa aula. Se a gente conseguir, no final, entender esse processo e a gente ficar mais preparado para esse momento da passagem, vai ajudar muito a gente não cair em muita coisa. Todo mundo está vendo a tela porque eu não estou vendo. Não? Não, está escura para mim. Eu tô vendo. Não, eu até saí, pensei que tivesse sido eu. Tá escuro. É escuro? Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu também, então, deve ser alguma questão de configuração. Descompartilha e compartilha novamente. Vamos ver. Faz mais uma vez para compartilhar. A Darlene está vendo. Só quem não está vendo são só dois, né? Aí precisa ver se é uma questão aí do aparelho de vocês. Eu também não estou vendo. Não? Então, vamos lá. Está vendo? E agora? Agora eu estou vendo. Todos, sempre tá ótimo, então. Então, o que a gente está. O objetivo é a gente compreender esse processo para que a gente já fique preparado para alguma coisa e dê pelo menos um pouquinho mais de serenidade quando a gente estiver chegando nesse momento, ou entender o que está acontecendo, né? Que coisa. Então, a passagem é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, né? A morte ela é inevitável. Todo mundo vai passar por esse momento. Então, a única certeza que a gente tem quando a gente vem para cá é que a gente vai voltar para a pátria espiritual. A gente não sabe como que vai ser o período de vida nosso aqui, quanto a gente vai viver. Mas uma certeza a gente tem, que um dia a gente vai deixar de existir. Isso faz parte da matéria. A matéria é assim, né? Ela nasce, cresce, chega à maturidade e depois a envelhecência. A gente começa depois é uma palestra que teve no sábado no Zilda, ele fala que a partir do momento que você chegou na adolescência, depois da adolescência, você já começa a se preparar para a envelhecência. Então, isso é uma coisa super normal. O que muda são as sensações. Cada um vai ter uma sensação no momento da morte. Aqui tem uma imagem do caso do Dimas, né, do desencarne do Dimas. E se alguém quiser falar resumidamente como que foi a passagem dele, lembrando que o Dimas ele era um trabalhador espírita. Então, ele já tinha um pouco de preparo sobre esse momento. Alguém quer falar? Oiê? Não? Ai, gente. Tá bom, vamos lá. Para quem não... Eu queria
Mesmo que você vá fazer o resumo, eu tenho uma pergunta para fazer Falar, dessa passagem dele. pode falar. Ou você prefere depois fazer? Não, acho que faz o resuminho, e aí, porque senão as pessoas que não assistiram não vão saber, né? Uhum. Aí vocês me ajudam também, tá bom? Então, o Dimas, ele tá junto com a esposa dele, já no seu leito de morte, só que ela, por amor e por desconhecer, ela ficava retendo o corpo dele. E é interessante que eles conseguem fazer mesmo que o fluido que saía dela era como se fosse uma rede, ficava retendo a vida dele lá, impedindo que ele desencarnasse. Então, chega André, e ele, junto com o mentor, né, e eles começam a dar passe para fazer com que livrasse ele dessa rede. E depois disso, o marido, ele sente, o Dimas, ele sente uma melhora, aquela melhora da morte mesmo, né? E nesse momento que ele recebe essa melhora, ele fala para ela, com muito amor e muito carinho, para ela poder descansar um pouquinho, que ela estava muito tempo com ele. E ela pega e pergunta, você tem certeza? Ele fala, não, eu estou melhor, sim, vai, eu acho que vai ser uma noite tranquila. E aí o mentor, o Hilário, ele fala assim para as outras duas pessoas, os outros dois espíritos que estavam com o Dimas, acompanhe ela e se certifique que ela realmente vai dormir para que a gente possa fazer o trabalho aqui do desencarne melhor. E aí eles começam a fazer toda a preparação para ele desencarnar. E é muito interessante, porque como ele é um espírito preparado, eles conseguem fazer com que ele já vá se desligando do corpo antes mesmo de findar o fluido vital dele. Então, eles colocam ele em estado de coma e depois eles já começam a fazer o desligamento. E o bonito, que é legal vocês verem, que lembra quando nós falamos na aula passada que o perispírito é ligado ao corpo físico, que está se formando molécula a molécula? Essa mesma ligação que foi feita durante o nascimento, eles vão fazer no desligamento dele. E aí, no filme que foi feito, lógico, né, eles vão fazendo isso que vocês estão vendo. O perispírito ele já vai se descolando do corpo físico, entre aspas, não é descolar, porque não estava colado, mas é uma forma de se falar, e ele já vai se formando novamente no plano espiritual, voltando para o plano espiritual. E como ele tem essa preparação, então ele sai do corpo, mas ainda não é cortado definitivamente o perispírito do corpo físico, ainda tem um pouco de vida no corpo físico. Eles esperam o dia seguinte para terminar de fazer o desligamento, né? E aí é lógico que durante esse período vocês vão observar que entram pessoas, ele entra no coma profundo, entram pessoas e ao invés de fazer oração, começam até a ficar olhando lá o que ele tem, né? Tipo, a imagem que dava, preocupado com os bens materiais do Dimas, ao invés de ficar se concentrando na oração. Isso prejudica o espírito que está em processo de desencarne. Então, é uma lição para todos nós, quando a gente for visitar alguém no hospital, né, ou até mesmo está muito doentinho, que a gente só se preocupe em orar pelo bem dele. Qualquer que seja, porque a gente não sabe o momento do desencarne. Quem sabe é Deus. Então, a gente tem que ir nesses locais e vibrar muito, orar muito, mandar boas energias para ajudar no desencarne. Depois disso, tem a continuação também, que é o processo que ele já está, e é também interessante para quem quiser assistir,
para ver depois disso ele já desencarnado e no momento também estão velando o corpo. Aquelas piadinhas, aquelas conversas paralelas, como prejudica o desencarnado. É outro momento também que a gente precisa prestar atenção. Então, basicamente era isso, por isso que ele recebeu toda essa assistência, ele recebe a mãezinha dele que vai lá recebê-lo, né, na hora que ele está desencarnando, né, ela já estava desencarnada, e ela ficou acompanhando ele todo o processo. Isso também, ele ficou tranquilo, ele fez uma oração pedindo para Deus que ajudasse ele nesse processo. Então, tudo isso que aconteceu, porque ele era uma pessoa que já estava preparada para isso, né? Então, foi um desencarne tranquilo. Tá? Esther, Fala, Pedro. uma pergunta. A gente, tanto na família do meu pai quanto da minha mãe, os velórios são eventos um tanto quanto engraçados. Lógico que a gente sempre está muito triste pelo ente que se foi, mas a família sempre está muito, até, digamos, num clima de descontração. E eu fiquei pensando enquanto estava falando. Tinha uma tia do meu pai que morreu e ela era muito assim animada e nunca queria ver ninguém para baixo, sempre muito alto astral. Estar no velório dela num clima, entre aspas, alto astral, é prejudicial para ela? Depende. Se esse alto astral não é nada pejorativo quanto a ela, por exemplo, se lembrando de fatos que ela fez, que foram engraçados, ou então vocês mesmos comentando coisas amenas, alegres, isso mantém um clima favorável. Agora, se for para contar piada, se for para fazer brincadeiras jocosas, irônicas, qualquer coisa que a gente vê que está levando um pensamento negativo a qualquer coisa, não vai ser uma coisa bacana. Entendi. E tem muita brincadeira que é brincadeira de mau gosto. Eu falo isso porque eu tenho um primo que é muito parecido com o que você está falando. Ele anima qualquer velório, né? Mas são piadas extremamente pesadas, extremamente complicadas. Então, é isso que a gente precisa ver. Qual que é a essência do descontraído? Se for uma coisa legal, bacana, eu te falei, leve, boa, bonita, não tem problema. Agora, se for coisas irônicas, aí eu já acho que já é prejudicial. O Renato está com a mãozinha levantada. Não, só queria fazer um comentário que eu achei bem interessante, que dentro do capítulo tem uma pergunta que é o seguinte, né? Se o conhecimento do espiritismo, né, da doutrina, ele exerce alguma influência sobre a duração, né, mais ou menos longa desse processo de desencarnação no momento. E pode deixar para mais para o final, que eu vou abordar essa pergunta também? Pode. Pode. Ela é, Claro. inclusive, uma pergunta, é a minha última pergunta na tela. Tá? Então, você pode ficar tranquilo que a gente vai abordar. Tá, tá ótimo. E a Deise, quer fazer a pergunta, Deise? Não, na verdade, assim, já deu para entender, ele era uma pessoa que já tinha um preparo, né, espiritual, ele era uma pessoa que já trabalhava, a família não, e por esse motivo existia essa coisa da esposa, né, de prendê-lo, de mantê-lo aqui, muito mais por aquela coisa que a gente tem quando não tem o conhecimento, de achar que não quer deixar a pessoa ir, né? E assim, no caso dele, ainda que ela esteja aprendendo e que tem aquela rede, ele não, aparentemente no filme, ele não está em sofrimento. Não. Porque ele está preparado para aquele momento, ele só não está, só não soltam ele, né? Para isso. E tanto é que quando ele está junto com ela na mão dada tal, ele não pensa ainda em fazer aquela oração. Só depois
por causa que ela saiu, então aquilo que eu prendia, ligava, unia os dois, é separado. André continua dando os passes nele, ajudando ele a se restabelecer, e aí o Hilário começa a fazer o desligamento e ele faz aquela oração, né? Por quê? Ele precisou da ajuda do André para ele se conectar com Deus e fazer aquela oração também, né? Porque ele também, veja, quando você ama. E aí outra coisa, tem um instinto de conservação que faz parte da gente. Então ninguém quer morrer. Por mais preparado que a gente esteja. Primeiro porque a gente não sabe quando que é. Vai que não é o momento, entendeu? Então, ele foi preparado pelo André, né? E ele sentiu que estava chegando aquela hora. Mas foi por causa disso, porque estava o André e o Hilário lá, junto com ele, preparando ele para já fazer o desenlace. E mesmo assim, tiveram que colocá-lo em coma durante uma noite, e a mãe dele teve que vir para ajudar, porque ele tinha essa... Ele sentia essa falta porque ele perdeu a mãe muito cedo? Não, aí é só o amor de mãe mesmo. Ele lembrou da mãezinha dele, né? Que ele amava. Então, ele, assim como eu também, minha mãe já foi. Eu acho que vai ser a primeira pessoa que, sabe, que eu vou pedir, se a mamãe puder estar junto comigo, eu vou ficar tão feliz, né? Então, mas assim, é que a visão que eu sempre tenho é de que quando você desprende e está no outro plano, ali você encontra as pessoas, né? O espírito das pessoas que você conviveu, você amou. Eu nunca tinha lido nada onde esse espírito vinha até a pessoa no momento do desencarne. Porque ele mentalizou. Ele viu. Porque o que acontece é que ela veio antes do momento do desencarne. Ela veio ajudá-lo no processo de desencarne. Entendeu? Então, mas foi porque ele pediu. Porque ele pediu. Em oração. Mas poderia ter sido porque era preciso também. Não é necessariamente só porque ele pediu, certo, Esther? Por amor dela, ela poderia estar lá. Sim. Né? Se ela tivesse... como poderiam ter espíritos também já querendo prejudicá-lo. Se você é uma pessoa má, que causou muito mal, muito ódio, isso também pode acontecer, certo? Sim. Se vocês assistiram Ghost, ele mostra um pouquinho do que é quando tem o bom que desencarna e o outro que desencarna também, que não é tão bom, né? Ele é figurativo, mas dá uma ideia disso também, né? Lembra sempre, gente, que nós vivemos e convivemos com vibrações. Atraímos e somos atraídos por vibrações que nós emanamos. Então, tudo é sintonia, né? Então, ele mereceu ver a mãe dele, porque às vezes ela podia estar lá e ele não vê. Esther, e se no momento do desencarne ele solicitasse a mãe dele, porém ela já tivesse reencarnada? Tudo bem. Mesmo assim ela viria? Não. Se ela não pudesse, se ela tivesse aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês, vamos supor que eu sou mãe de alguém e essa pessoa está desencarnando, já estou desencarnada, ou eu estou encarnada. Eu não posso, estou dando aula, como é que eu vou lá? Né? Não é assim. Não viria em forma de vibração. Não. Como um sentido para ele, para fazer sentido para ele, não. Não. Uma energia para ele, não. É assim, quando a gente desencarna, bem como a gente tem o nosso espírito protetor, nós temos a família espiritual que fica lá. Então, a gente não necessariamente pode ser a mãe dele desta encarnação. Isso. Pode ser uma avó, ou pode ser a mãe de uma outra, né? Ou alguém que gosta dele, que não lembra. Sempre os espíritos escolhem alguém próximos a nós e que a gente reconheça. Né, que seja que Sim, a gente nesse merecer. caso ele solicitou Nesse caso, ele, por merecimento, a mãe dele veio acompanhar o desencarne dele. Isso, foi permitido. Foi permitido. Porque você sabe... Não é que só a gente querer, né, Esther? Não foi permitido.
Tem que ter permissão. Você tem que ter a permissão de Deus. Tudo é permitido, né? Ou não, né? Então, não, pode... Depois eu faço a pergunta, pode concluir seu raciocínio. Na hora que a gente está fazendo o processo de desencarne, a gente vai ver isso daqui a pouco, a gente atrai espíritos afins. Né? E a gente vai conseguir atrair, se por acaso a gente tiver, que nem foi falado, né? Se eu não tiver uma boa sintonia, eu vou atrair gente que tem a sintonia comigo. Pode ser que um espírito, o meu mentor, esteja lá perto para me dar o amparo, só que eu, como não sintonizo na mesma vibração que ele, eu sintonizo com aquelas pessoas que eu pratiquei o mal ou fiz o mal, eu vou vê-los e não ver o meu mentor. Sim, não, é porque eu imaginei que, por exemplo, se a mãe dele já tivesse reencarnada e ele solicitasse a presença dela, ele veria a imagem dela apenas para confortá-lo nesse momento. Não. Ele é uma outra pessoa que o ama e daria para ele esse conforto. E se ela está reencarnada, não faz sentido ele chamar a mãe. Né? Para assisti-lo no mundo espiritual. Não faz sentido. Mas no momento que ele chama, ele ainda não desencarnou, né? A mãe dele já estava no plano espiritual. A mãe dele já estava. Ela já tinha desencarnado já. Tanto quando ele abre o olho, a primeira pessoa que ele vê é a mãe. Ele fala, mãe... Não, eu entendi o que a Priscila disse. Acho que o que ela quis dizer é que no momento do desencarne, ele não sabia se a mãe estava ou não estava desencarnada. Não sabia. Não, sabia. Então, por isso que, assim, se ele não sabia... desencarnada... É que vocês não leram um capítulo vocês não viram o vídeo. Vejam o vídeo. Eu vi o vídeo. O X da questão da pergunta é... Tem um capítulo desse livro todo. Se de repente ela já estivesse encarnada, ela já tivesse reencarnado, vamos supor que ela já tivesse reencarnado. Ele não sabia, ele só sabe que a mãe faleceu. Sim, ela não iria aparecer, Pedro. Ela viria outro lugar. Viria outro no lugar dela. Agora, assim, para ela, imagina, ela teria que estar em emancipação da alma para ela poder assistir. Aí ela também teria que ser uma médium que pudesse fazer entrar em êxtase ou em sonambulismo para poder fazer isso. No caso, mas o socorro, nesse caso, não é o caso dele, ele não tem um espírito de tamanho desse nível ainda, né? Mas, no caso, a mãe dele estava desencarnada e ela, com a rogativa dele, por misericórdia divina, foi permitido que ela acompanhasse o desenlace dele. Isso aí. Se ela estivesse ainda encarnada, viria um pai, um avô, alguém do quem ele lembra, alguém que ele conhece. Isso aí. Que vai ser uma das coisas... Eu queria fazer um comentáriozinho e uma pergunta, por favor. Bom, comentário. Na minha vida, eu tenho 48 anos. Às vezes eu ainda acho que é 47. Por isso que eu penso para falar. E... eu tive poucas situações de desencarnação de pessoas muito próximas. E é um assunto sempre muito, obviamente, discutido, assim, estudado na família. E foram duas, a da minha tia, que foi minha madrinha, e a mais chocante, para mim, tocante, né, foi do meu pai, que foi agora no carnaval. Eu só queria deixar esse testemunho, assim, porque eu acho que é muito válido, é uma coisa que eu estou com muita vontade de falar. Como o espiritismo é bom nessa hora. Como ser espírita e acreditar que não é o fim, e acreditar na oração, e manter um clima positivo, e orar pelo espírito daquele que está indo, e deixar o clima bom e tranquilo. Como foi bom para a nossa família, sabe, Esther? Foi uma bênção mesmo, assim. É algo que eu quero compartilhar com vocês, meus amigos agora de curso, que pensem muito sobre isso, assim, se preparem antes. Acho que tem muito a ver com isso o vídeo. Não exatamente, e o capítulo, né? Não exatamente sobre o momento, mas não deixar para a hora H. Esse é um preparo que a gente tem que ir tendo a vida inteira pensar
como a Esther falou sobre isso, uma hora a gente vai desencarnar, um parente vai desencarnar, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo querido, um marido, uma esposa. E esse preparo é o que sustenta todo o processo, tanto desse desencarne como do luto. Foi muito gratificante, assim, foi o maior abraço que o plano espiritual pode nos ter dado, porque a família ficou muito bem, entre aspas, né? Ou seja, e eu acredito que isso ajudou muito meu pai, ajuda até hoje o meu pai, né? Então essa tranquilidade dá uma paz na gente, assim, muito importante. E aí eu queria colocar uma pergunta, né? Na minha concepção, eu fico imaginando sempre, eu não gosto de velório, eu não curto ir no velório. Eu acho que essa cerimônia, ela é cultural, ela é social, ela é muito importante para as pessoas. Então, quando eu preciso ir a um velório, eu vou por respeito. Fizemos o velório do meu pai, é claro, porque é um costume e ficaria muito estranho não fazer. Mas vocês acreditam que com a evolução do homem e com tudo que a gente sabe sobre isso, esse processo todo de velório, enterro e essa coisa toda meio deprê, tende a ir acabando, tende a ir diminuindo? Vocês já conhecem famílias espíritas que não fazem o velório ou não tem mais essa necessidade desse rito que eu acho meio descabido? Tem a necessidade. Se vocês continuarem a ver, eu vou ver se eu acho, tem a continuação desse filminho aqui, depois que ele desencarnou. Então, é aquilo que eu falei, eles fazendo o velório e falando coisas jocosas. Ele estava ainda no processo de perturbação que a gente vai falar. Então, quando o velório ele é uma preparação para o desencarnante, se feito da forma que eu falei para vocês, em oração, respeito. Isso faz um bem danado para quem foi. Então, nós espíritas, pelo contrário, a gente costuma ir mesmo, assim, para dar uma força para quem ficou e para orar para que a pessoa que foi receba a luz e siga a luz. Quando a mamãe desencarnou, acompanhando aquilo que você falou, Ana, a minha família, ela topou fazer um negócio que eu tinha falado para eles, que era fazer mural, fotografias da mamãe, só sorrindo, ela tinha um sorriso lindo, tem um sorriso lindo. Então, a gente pegou todas as fotografias bonitas que ela estava sorrindo e a gente montou 3 murais. Então, a pessoa entrava e já via aquele primeiro mural, e depois tinha um em cada lado dela, assim. Todo mundo desfocou de ficar na tristeza. E todo mundo ficava assim, nossa, dona Lourdes aqui, olha que legal essa fotografia, eu lembro, essa daqui, olha que linda quando ela casou, olha vocês pequenos. Todo mundo ficou só olhando as coisas boas. 3 meses depois que ela desencarnou, ela veio e falou comigo. E ela falou que aquilo ajudou muito ela no momento. Ela ficou muito feliz de ter visto tudo aquilo que a gente tinha colocado para ela. E que ela falou para a gente, se desfaça de tudo o que não for recordações boas. Ela quis dizer das coisas que ela tinha, porque ela era muito acumuladora. Então, ela falou, se desfaça de tudo. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que, para eles, isso é muito importante. A gente fazer com o intuito de mandar para eles as melhores orações. Tudo bem, você não gosta, não precisa ir forçado. Pode fazer a sua oração de casa mesmo, né? Mas, quem puder ir para dar uma assistência para a família, eu lembro até hoje das pessoas que foram me dar um abraço. E serviu muito legal o abraço, me consolou muito. Entende? Então, esse momento é tanto para quem foi quanto para quem fica. É o momento da gente ser solidário. Né? Talvez seja por causa dos... Infelizmente, a maioria dos exemplos que a gente vê de velório são maus exemplos, né? Então, acaba ficando uma coisa mais negativa, uma imagem mais negativa. Mas vou pensar sobre isso, sim, e rever esse conceito de ir ou não ao velório. Tá bom. Esther,
Uma perguntinha. No filme, o Dimas ele tem uma melhora, né? Isso, a Antes melhora de da morte. desencarnar. É isso, exatamente. Que permite até que a esposa dele vá descansar, desapegar um pouco. Isso. Essa melhora é merecimento? É Não, um padrão? é Sempre vai ter uma melhora? Como é que é? praticamente um padrão, que é justamente a gente dar aquele tempo que os espíritos precisam para fazer o desenlace, para tirar essas redes que a gente coloca sobre as pessoas que estão para desencarnar, sabe? Então, eles dão essa melhora que é para a família falar: ai, que bom, ele melhorou. Então, para de pensar naquele: ai, tomara que ele não morra, Jesus, ajuda ele não pode morrer, esse tipo de coisa. A gente fica nessa, a gente joga contra, na verdade, né? Então, eles vêm, eles dão essa melhora que é para a gente parar de ficar pensando nele, a gente falar: ufa, então, nesse ufa, eles aproveitam para fazer o desenlace. Ah, entendi. Obrigada. Podemos ir? Vamos lá. Qual a diferença de morte e desencarnação, né? A morte é do corpo físico, né? Então, é a extinção da vida física. É quando cessa completamente a vida orgânica. E agora a gente já sabe, a medicina, ela vê pela paralisia cerebral. Parou o cérebro, aí eles dão como morte certa, né? É como o fósforo mesmo que apaga, acabou. Já a desencarnação é uma coisa legal. A libertação espiritual, o desprendimento do espírito das coisas terrenas. É quando o espírito volta à sua verdadeira casa. É isso que os espíritos falam. Né? É como essa passagem aqui, né? Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Então, nós espíritas, a gente já sabe. A partir de agora, a gente sabe. A vida continua, né? A vida não para com a extinção física. Pelo contrário, é a nossa libertação mesmo, né? E aí vem uma pergunta, né, sobre a individualidade. Como que fica isso, né? A gente continua como do outro lado, né? Eles falam para a gente, e é o que todos os espíritos falam para a gente, que a gente conserva sempre a aparência da última encarnação. Então, o caso do Dimas, ele reproduz molécula a molécula, o jeitinho que o Dimas é, gordinho, tudo do jeitinho que ele era. Né? Então, é uma cópia idêntica. Na verdade, o espírito dele, ele se moldou pelo corpo físico. É assim que ele vai aparecer do outro lado. E aí, o que a gente leva, né, dessa vida? Vocês repararam que o caixão não tem gaveta? Não tem gaveta porque não adianta você botar, nem os faraó que botaram tudo aquilo lá para eles levarem para outra vida, eles não levaram nada da outra vida de matéria. O que a gente leva para outra vida? É só as nossas boas ou más atitudes. É as boas recordações, as más recordações, o que a gente fez para o outro, de bom ou de mal. É isso que a gente leva para a nossa outra vida. E aí, tem uma teoria, que é a teoria panteísta, e ela fala para a gente que a gente volta para o tudo, a gente volta com o todo, e esse Um pouquinho, Esther. O Renato levantou a mão ou você já respondeu? Eu já perguntei, já. A Renata e o... tá. E o Renato também, tô com a mão levantada aqui. Renato. Deixa eu desativar. Tá. Ele tinha... Aham. Então, voltando lá para o panteísmo, né? O panteísmo, ele fala que quando a gente desencarna, a gente não tem individualidade. A gente vai para um todo universal e depois a gente perde toda a característica individual nossa. Deus é tudo e todo mundo, e tudo o que... E o que todo mundo... Tudo é Deus. Tem uma parte lá no Céu e Inferno, no capítulo 1, e ele fala para a gente assim, considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade.
Deus é concomitantemente espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constituídos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas, cada indivíduo sendo uma parte do todo. É Deus ele próprio. Nenhum ser superior e independente rege o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou antes, onde cada qual é chefe com poder absoluto. Então, ele está querendo dizer aqui que o panteísta, você é uma planta, na hora que você decompõe, você vai para o todo universal, você é Deus também. Nós somos deuses, então, não existe uma comunicação específica. A Esther, ela não tem uma individualidade. Depois de morta, quando ela volta, ela vem e começa do zero outra vez. Todo evolui sistemicamente. Então, quando a evolução existe, existe a evolução do todo, né? E a gente não vê isso. Quando a gente para observar, você vê que é uma pessoa que não tem tanta inteligência, outro é um gênio, você vê pessoas agindo de formas diferentes. Então, como que isso se sustenta, essa teoria? Aí a gente coloca como não é uma coisa que se sustenta para o espiritismo. Tudo bem? E aí tem uma coisa, né, que prova a individualidade. São as comunicações. A gente pediu para vocês lerem alguns dos casos que tem lá no Céu e Inferno, e tem o livro desse Paulo Rossi Severino, que ele faz um estudo de 45 cartas que Chico psicografou. E ele entra em contato, ele faz todo um estudo bem metódico e científico, onde ele entra em contato com as famílias, pede para elas responderem os questionários, e daí sai esse tipo de resultado. 93% não conhecia o Chico. Chico não conhecia essa pessoa que desencarnou. Tá? 62,2% das mensagens continham fatos reais. As famílias entendem que aquilo que ele relatou eram fatos reais e Chico não tinha a menor condições de conhecer. E 71,1% continha informações detalhadas que só o desencarnado e aquele encarnado consultado que conhecia aquele detalhe, né? Então, vem aqui justamente para provar que depois da morte a gente continua com as memórias, com os afetos, com os desafetos, com tudo igual que a gente tinha quando vivo, tá bom? Quais são as impressões, sensações da separação da alma do corpo, né? Primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é que a ciência ela não esclarece, por enquanto, isso. Ela vai só até o momento da parada do cérebro. Na hora que teve a morte cefálica, a ele acabou, não existe mais nada. Já a religião, ela vai para o depois. Morreu, aonde você vai? Você vai para o céu, para o inferno, você vai para um pau, né? Então, a religião, nenhuma dela, tirando o espiritismo e essas reencarnacionistas, eles não dão um motivo específico. Já o espiritismo, ele dá para a gente como se faz a transição. Primeiro, pelas noções da natureza da alma, né? A gente sabe que a alma é imortal, a gente sabe que a vida continua, a gente tem os relatos que falam para a gente de como foi a passagem, e a gente viu também na aula anterior a característica do perispírito, né? É aquele laço fluido
que une o espírito à matéria. Então, a gente sabe que depois, a gente não tinha visto isso, mas depois que tem o desenlace do corpo físico, a gente continua com o perispírito dando forma àquele espírito que desencarnou. Tudo bem? A separação da alma, né? Como que é? Primeira coisa, não tem regra. A gente viu um exemplo, que foi o do Dimas. Um espírito que era preparado, que acreditava na vida depois da morte, que sabia da existência da mãezinha dele do outro lado, que ela poderia vir recebê-lo, mas só que cada um, e é isso que a gente pediu para ler, cada um tem um jeito diferente de desencarne. Tá? E como que é isso? É a partir do momento que o fluido vital deixa de existir também a vida orgânica. Lembram disso? E aí também uma coisa que os espíritos falam para a gente, que a desencarnação não dói. O que dói é a desagregação da matéria, o antes, né? A matéria está sofrendo com câncer, tal, é a matéria que está sofrendo, ela está se desagregando, então tem dor lá. O momento da passagem, é aquilo que o Dimas foi fazendo lá na hora que ele entra no coma, que eles começam a fazer a desencarnação dele, não tem. O que tem, pelo contrário, é um período de perturbação. E esse período de perturbação, ele pode ser angustioso ou não. Vai depender do quanto esse espírito está ligado à matéria. Então, o despreendimento, ele vai ser rápido ou lento, dependendo do apego que a pessoa tenha à matéria. Eles falam para a gente ter uma noção, assim, do quanto que a sensação do despertar do outro lado seria mais ou menos como a borboleta saindo do casulo. Ela está apertada lá, as asas estão apertadas, né? Aí depois, na hora que ela sai, aquela liberdade. Só que nem sempre. Por que nem sempre? Depende de como esse espírito se preparou para esse momento. O quanto apegado ele está à família, aos seus bens materiais, à vida que ele leva, ele não quer deixar. Aí ele se apega e sofre. Vem a pergunta: é possível a separação definitiva do espírito antes da cessação da vida orgânica? Então, o que ele está querendo dizer aqui com essa pergunta, né? Eu ainda tenho, a morte ainda não foi dada como morte encefálica. Eu estou em coma, eu estou lá, vai, não vai, e meu espírito pode ir embora? O que vocês acham? Vocês acham? Sim. Hã? Eu acho que sim. Pode, Sim, né? o espírito pode. O espírito pode sair? Pode. Então, Depende do quão iluminado é essa pessoa, né? tem mais, gente? Vocês acham? Concorda com ela? Eu acho que sim, porque tem aquele pessoal que relata a experiência de quase morte, né? Que sai do corpo, vai até para o mundo espiritual e depois retorna. Então, olha só, eu estou perguntando a separação definitiva. Eu não estou falando no desdobramento. Desdobramento, o meu perispírito, ele está ligado ao meu corpo físico. A separação definitiva do espírito é quando há o corte desse cordão vital
e eu não consigo voltar mais para o meu corpo. A pergunta é essa, então não eu dá. ainda tenho corpo, eu ainda tenho vida física, ainda não foi dada a morte encefálica. Mas seria Até um porque coma ou não? até dormindo a gente pode viajar e se encontrar com outras pessoas. Não quer dizer que o nosso espírito ele está unido por aquele cordão prateado que costumam falar, né? Está unido a nós. Isso. Marcinha, só voltando à sua sensibilidade, foi a Priscila que falou. Eu perguntei se seria um coma. O coma, ele está ligado, tá? Então, não é separação definitiva. Entendi. Então, voltando para a Marcinha, que ela tinha falado, isso que ela falou ainda é um desdobramento, ele não se separou do corpo. Tá? Para ele ter a separação definitiva, só depois que a vida orgânica cessou. É uma pegadinha, mas está lá. Exato. O Renato quer falar. Então, mas aí, e nos casos que ocorre a doação de órgãos, por exemplo, então, a vida orgânica continua. Então, certo? vamos lá. Lembra que para fazer a vida orgânica, aqui ele está no geral. A gente tem que falar que isso daí foi escrito em 1850. Então, para eles não tinham ainda como ver se a pessoa tinha vida ou não, né? Hoje em dia, para você atestar que a pessoa pode doar o órgão, ela precisa estar certa, ter os exames que provam que teve morte cerebral. Certo. Então, quando você vai doar, esse corpo ele é mantido por máquinas, você sabe disso, né? Na hora que tem a morte cerebral, eles intubam, eles continuam dando oxigênio para não faltar, mede pressão. É uma vida que eles estão mantendo lá, né? Orgânica, mas a morte cerebral já aconteceu. Então, o corpo espiritual, ele sai a partir do momento que tem a morte cerebral. É aí que começa a desencarnação. Eu acho que isso é um fator importante. Essa vida orgânica que está lá, ela não está lá naturalmente, ela está lá porque tem equipamentos externos mantendo. Isso. Se assim não fosse, assim que o cérebro morre, para tudo. Ia parar tudo logo depois. Já começa. Então, para que eles continuem a oxigenação dos órgãos, para que os órgãos não deteriorem, eles mantêm isso por equipamentos. Isso. Mas assim que você desliga o equipamento, era uma vida artificial, de fato, não é uma vida orgânica natural. Tudo bem, gente? Vocês entenderam aqui? A perguntinha, a pegadinha? Então, na hora que vocês virem, pode doar os órgãos? Se está com morte encefálica, é um ato de caridade, tá bom? Imediatamente após a morte, nos encontramos, a gente falou sobre isso aqui, né? Encontramos com quem morreu antes da gente, se sim, pessoas boas ou más. Acho que a gente já respondeu isso lá atrás, né? Ficou claro para todo mundo que a gente encontra, sim, e vai depender da sintonia nossa. Se a gente está em boa sintonia, se a gente praticou bem, se a gente não tem ninguém para prestar conta, a gente vai ver coisa boa. Agora, se por acaso a gente tem perseguidor, a gente matou, a gente fez coisa, né, tem gente que não gosta da gente lá do outro lado, a gente ajudou aí do outro lado, eles vão prestar conta com a gente, né? Então, a pessoa que a gente vai encontrar lá do outro lado vai depender disso, mas que sempre a gente encontra sempre. E outra coisa também que é bem legal da gente ter como certeza, mesmo as pessoas que são recepcionadas pelos espíritos que eles não fizeram, são as pessoas que querem prestar conta deles, o mentor ele está por perto para também ajudá-lo. Ninguém é destituído de bons espíritos em nenhum momento, principalmente no momento de desencarnação. O problema é que, como a pessoa sintoniza com esses,
com esses que ela prejudicou, ela não consegue visualizar e nem receber a ajuda deles. Tudo afinidade vibracional. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho, né, da perturbação. É aquele momento que a gente começa já a se preparar para deixar o corpo, e eles falam para a gente que é um estado normal, no instante da morte. Sua duração é indeterminada, varia de algumas horas ou alguns anos. Então, veja bem, a perturbação não tem nada a ver com o desencarne. É um estado mental, é um estado moral do espírito que está indo embora, né? É o momento em que a alma sente um entorpecimento que paralisa. Suas ideias estão confusas, vagas, incertas, né? Então, é aquele momento que você fala, putz, onde eu estou, o que eu estou fazendo? Eu até costumo brincar. No momento que você tiver dúvida se você está encarnada ou desencarnada, dá um beliscão em quem você está vendo por perto. Se a pessoa responder ao beliscão, você está viva. Se não responder, é porque você já era. Intensidade e duração do sofrimento estão em razão com a finalidade que existe entre o corpo e o perispírito. Como nós falamos, né? Quanto mais apegado ao corpo eu estiver, mais o período de perturbação vai demorar para passar, tá? Que é aquilo que ele falou, pode ser horas, como pode ser anos. Outra coisa que eles falam para a gente, o estado moral da alma é a causa principal que flui sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. Então, aquilo que a gente falou, né, o apego à matéria versus a desmaterialização. Então, se por acaso eu já sou preparada e eu, assim, eu já fiz a minha missão, eu já sei que a vida continua, então tá bom, tô indo, é daqui que eu vou. Agora eu não, eu quero ficar aqui, eu não quero deixar minha filha, eu não quero deixar minha casa, então eu fico apegada. Então, o meu período de perturbação fica mais demorado. Tem também a situação do desencarnante. Essa situação, ela tá, todas elas estão lá no céu e inferno, tá? No período da passagem. Vamos ver alguns, né? A morte natural, primeiro que eles falam lá. Desligamento gradual e quase completo antes da morte real. Mais ou menos o que aconteceu com o Dimas, né? Ele teve um desligamento gradual e aí depois apareceu a morte real para ele. Então ele foi se preparando, foi lento, mas tranquilo. O homem material e sensual, desligamento gradual, mas com esforços contínuos. Então, é aquela pessoa que está muito apegada. Então, a gente percebe aquela pessoa que, quando vai desencarnar, ela fica afando, ela resiste, ela, às vezes até fala assim, meu Deus, o que está faltando para essa pessoa ir embora? A pessoa não vai, né? Você está vendo que ela está não está mais para lá do que para cá, mas não se deixa, não deixa o corpo. A morte chega, mas a perturbação continua. Então, mesmo que ela desencarna, ela não desgruda, muitas vezes, do corpo físico. Acompanhando o velório, ela está lá junto com o corpo. É enterrada, ela fica junto com o corpo, até ela ter o entendimento e o aceite de que ela realmente não está fazendo mais parte daquele corpo. Muitas vezes chegando mesmo a sentir os vermes comendo o corpo, é um negócio bem complicado. Aí tem os espíritos desmaterializados, que são laços fluídicos, são super fracos e se rompem sem nenhum abalo. Esse daí é Chico Xavier. Bem rapidinho é feito o desenlace. A Lívia, para quem leu há 2000 anos também, né? Tinha todo rapidinho já deixou o corpo lá e já estava junto com Jesus. E as mortes violentas, essas mortes violentas também vai depender,
o desligamento começa, a única coisa que tem de comum é que o Dimas começou antes, né? O desligamento. A morte violenta, o desligamento ele começa depois da morte física. Mas o período da perturbação vai variar de espírito para espírito, né? Então, o que eles falam para a gente é que numa morte coletiva, vamos supor, né? Um avião pegou fogo, tsunami, cada um vai ter o seu tempo de perturbação diferente do outro. Muitas vezes nem olhando para quem está desencarnado do lado dele, porque a gente vai sintonizar em alguma outra coisa que a nossa mente, e muito a ver aquilo que o Pedro tinha falado no começo da aula, né, do carro vermelho, que a gente está mentalizando. A mesma coisa no desencarne, o período de perturbação, ele vai demorar mais ou menos ver espírito ou outro, dependendo de onde ele está sintonizando e o quanto desapegado da matéria ele é. E aqui a gente tem os espíritos, e eu gostaria muito que vocês ajudassem, né, comentando. Vou até tirar já isso daqui, porque aí a gente vai falando sobre eles, tudo bem? Aqui termina a aula que a gente tinha. Não termina porque eu quero comentar cada um dos casos, mas a apresentação acaba, tá bom? E aí, gostaram do desencarne? Já estão preparados? Pode ver se você consegue agora desligar o vídeo. Não desligou? Não. Você tirou o share, só agora em cima, lá para você... Pronto. Não, você está... Parou, né? Não, tá gravando ainda. Quando você... na parte de cima tem o menu. Ou onde está record ali, você dá um clique aí. Eu também podia ter gravado. Mas eu vou falar ainda sobre os casos. Não acabou? Então tá bom. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai começar pelo espírito feliz, né? Que é o espírito do Vitor Labouf. Quem quer comentar? Espírito feliz, esse é facinho, gente. Vou te contar vocês, hein? Vai lá, Dê. Vai lá, Dê. Ô, Esther, eu não sei se eu tô ficando doida, mas quando eu via seu pedido para ler os espíritos, eu fui lá ler, eu nem me toquei, né, ansiosa, nem me toquei que você tinha colocado nomes específicos, então eu saí lendo, obviamente não deu para ler tudo, terminei nos suicidas, mas eu não lembro desses nomes que você está colocando aí. Do Porto, eu li, não é? Eu li, mas eu não lembro esses nomes, eram outros nomes. Não, tá lá, tem vários casos. Eu coloquei cada um, não tem importância nenhuma. Tudo bem, não tem problema. Então, acho que aqui, na fonte onde eu li, eu acho que não eram os mesmos. Então, tinha o senhor Sanson, o senhor Jobar, o senhor Van Durst. Não, sim, tem vários casos. Então, vai ver que tem mais do que os que eu li. Então, entendi. Eita, falta de atenção, desculpa aí. Beleza. Eu procurei pegar os que eram mais curtinhos, né? Então, vamos lá. O Vitor, quem consegue falar sobre esse espírito feliz? O Vitor é o filho, né? Que tinha... É o filho. Isso. Então, o Vitor era um bom rapaz. Ele fala no texto que ele até morava numa zona lá que era fácil para fazer pecado, mas ele conseguia se segurar bem. Ele tinha uma doença, ele sabia que tinha uma doença grave, mas ele omitiu da mãe dele, né, para poupar a mãe, e um filho muito gentil, assim, né, que fazia tudo pela mãe. E daí ele teve um desencarne bom. Acho que era isso, tinha mais alguma coisa? Ele teve um desencarne mais tranquilo pela atitude que ele teve na Terra, né? Ele conseguiu cumprir o propósito que ele veio destinado a fazer. Então, como que ele estava depois lá? Porque eles falaram com ele rapidinho depois que ele tinha desencarnado, né? Qual que era como ele estava espiritualmente falando? Tava bem, feliz. Né? Feliz, né?
Estava bem feliz, aliás. Ele estava bem feliz. Estava bem feliz e ele quer falar, Daisy? Não, Ele até fala que ele passou muita dificuldade, né? Ele trabalhava no porto, então ele teve muitas dificuldades financeiras. Ele não tinha uma vida boêmia, pelo contrário, ele saiu do trabalho para casa para o trabalho, né? Cuidava da mãe. Ele cuidava da mãe com muito amor, com muita dedicação, todo dinheiro. É a única coisa, né, que ele fala, que a única coisa que ele tem uma tristeza, se tem alguma coisa que ele deixou na Terra, como tristeza, é a mãe dele que não tem mais ninguém, que ficou sozinha. Isso. É a única coisa que ele tem. Ele fala muito bem, assim, tipo assim, o quanto valeu a pena o sacrifício dele, que, aliás, ele nem considerava sacrifício, né? Fala que nos casos que eu li, eles também falam muito sobre a beleza do que eles estão vendo. A beleza, alguns falam sobre o universo, alguns falam sobre o lugar onde eles estão, de uma beleza irreconhecível, que o caminho que eles trilharam até lá também é de uma sensação... E falam muito sobre, ai, que bom que eu me livrei, é uma sensação de alívio, assim, como se você tivesse se livrado de uma amarra, de um peso, muito interessante. E é exatamente isso, por isso que quando a gente colocou lá a imagem da borboleta, é a sensação que o espírito feliz ele sente, né? Ai, que legal, estou livre daquela carcaça pesada, né? Entendia, tal. Então, é isso que eles sentem. E o que ele fala também, e a maioria deles, fala de como eles são gratos a Deus. É uma coisa que é unânime entre eles, né? É o quanto eles são gratos por tudo o que Deus dá para eles, né? Então, é uma gratidão, é um amor, uma abnegação que serve de exemplo para a gente, né? Então, é isso daí, gente. Senão a gente vai falar agora um pouquinho sobre o mediano. Deixa eu ver que elas são. Opa, vamos falar. Eu ia te falar da hora. Vamos falar, então. O mediano, só para a gente ver aqui, que era a Helene, ela era aquele espírito, ela não era ruim, né? Também não fazia o bem. Lembra? Tem uma pergunta no livro dos Espíritos que pergunta o que é o mal, a ausência do bem. Então, você não fazer o bem, ficar sem fazer o bem, você já está fazendo mal. E ela lamenta isso. Ela era uma pessoa, que nem eles falam aqui, ela era uma pessoa serena, ela era benevolente, caridosa. Ela tinha bom coração, caridosa, né? Era frívola. Ela fala que... Assim, sabe? E eu acho interessante que ela falou que no final ela fala que foi uma existência desperdiçada. Por não ter feito bem. Gente. Vai ter exemplo pra gente, né? Por isso que é legal a gente ler esses exemplos, para a gente entender o que a gente pode melhorar, ou pelo menos tentar melhorar, né? Para a gente tentar ser um pouquinho melhor, e quando a gente chegar lá do outro lado, não ter muita surpresa. Surpresa a gente vai ter, mas pelo menos vai ter muita. Né? E é aquilo que a gente tem que tentar ser boa o tempo inteiro. Aí valeu. Aí depois a gente pediu os espíritos sofredores. E a gente deu de exemplo o Augustine. Isso. Né? Augusto Michel. E Augusto, ele era um moço, ele era rico, ele era boêmio, boa condição financeira. Ele não tinha maldade propriamente dita, né? Mas também não fazia... Ele vivia exclusivamente para a vida material, né? Ele não era mal, não fazia mal, mas ele também não tinha nada... Aí ele sofreu um acidente, morreu num acidente, né? Ele foi evocado depois de alguns dias, e aí ele falava com muita dificuldade, né? Você tem uma ideia, aí
mais grave que a outra. A outra, depois de 3 dias, ela já estava boazinha, 4 dias já estava boazinha. Esse aqui não, ele ficou ruim. Lembrei, esse é o cara que pedia para irem lá no túmulo dele, não é? Ele precisava que fossem até lá porque ele não conseguia sair de lá, né? Ele não conseguia sair de lá. Isso. Pois é. E desde ó, o que você acabou de falar, né, Esther, sobre velar, sobre ir ao cemitério, sobre, ó, você acabou de falar isso, lembrei, fiz a ligação agora. E desde o começo, desde a primeira vez, né, que ele demorou para falar, para se comunicar, mas desde a primeira vez ele pede para orarem por ele, né? Você vê que isso é muito forte. Pois é. E aí vem até o esclarecimento, né, dos espíritos falando que ele estava apegado a isso. Então, precisava fazer... Porque a oração, gente, se a gente, nem eu falei, se você estiver aqui fazendo a oração, vai chegar. Mas para ele queria mais do que isso. Ele queria a atenção, porque como esse médium, ele conseguia a atenção, então ele queria que o médium fosse lá. Na cabeça desse espírito, né? A gente fala cabeça, mas ele tinha isso, ele precisava, ele queria, ela tinha essa necessidade para ele se sentir liberto do corpo. Então, ele ficou 2 meses lá. Então, mas também não seria porque, quando encarnado, ele não tinha nenhuma... ele não seguia nenhuma religião, ele não acreditava em nada. E, assim, se ele não sabia rezar, mas ele sabia que a oração, de alguma forma, ia ajudá-lo, ele pedia para alguém que soubesse, né? Porque... se eu não consigo fazer, eu peço para alguém que possa me ajudar ou me ensinar. Então, no começo, ele pedia para irem rezar. E depois ele fala que eu possa, em oração, que eu possa conseguir o perdão, né? Quer dizer, ele também vai tomando consciência de que não é só o outro que tem que rezar por ele, que ele tem que fazer a parte dele, né? Tudo é aprendizado. A cada vez que ele ia lá, primeiro, uma coisa que vocês viram, no caso da mediana, no caso dele e em todos os outros, a oração... Tem que se fazer presente o tempo todo. Ajuda pra caramba esses... Primeira coisa que a gente tem que ver, tá? Então, esse daqui, ele precisou, e aí depois ele vai ter que se redimir, vai reencarnar, vai passar por todo esse processo, e ele quer tentar outra vez se recuperar. Depois a gente vai falar do suicida, deixa eu ver, senão a gente não fala. Dá tempo, gente? A gente fica mais 5 minutos? Dá. Por mim, dá. Bom, aí o suicida, a gente pegou o senhor Felicien, né? Felicien. Ele era rico, instruído, um poeta espiritual, caráter bom, cortês, honrado, só que na hora que ele perdeu a fortuna, ele não teve estrutura. Se matou. Se matou. Se enforcou. Se enforca. Se enforca. E aí, ele chega lá do outro lado, ele sabe que foi a 4ª vez que ele fez. Então, essa foi uma dúvida que eu fiquei, porque assim, quando ele está conversando, né, com o médium pergunta para ele, fala para ele assim, você que não foi a primeira vez e que continuará assim até que ele tenha força suficiente para resistir a essa ação do suicídio. Né? Quer dizer, se eu sou suicida uma vez, de alguma forma, eu estou tirando a minha própria vida, o que vai contra todas as leis. É provável que eu volte numa próxima com alguma coisa que me leve a cometer suicídio. Não, e a força que tem que... Não é assim, não é que te leve. É que mas quando eles chega naquele período, você tem uma depressão, você vai ter que vencer esse problema. Você entendeu? Então, quer dizer, você infringiu
com a lei de Deus. Então, é como um defeito final, só que esse é o pior, que a espiritualidade fala para a gente. Então, ele vai ter que passar por isso e tentar vencer. Não, ele vai passar pela aprovação, né? Mas Mais uma vez, ele tem vai uma ter que tendência. enfrentar a si mesmo. Se a Ele pessoa tem uma não- tendência já a isso. Ele tem uma tendência, ele já fez isso antes. É como um viciado, tá? Vamos falar. Um viciado. Ele tem forte tendência a ser outra vez um compulsivo. Então, ele vai ter que vencer isso. Enquanto ele não vencer, ele vai continuar caindo. E isso quantas vezes forem necessárias até ele se... Porque isso é uma coisa que ele tem que... Vai depender ele tem das suas encarnações. Ele pode até vir com limitação física para não cometer, porque às vezes chega a um ponto que a espiritualidade tem que intervir, né? Ah, tá. Entendeu? Aí vem com alguma limitação física que impeça ele de cometer o mesmo ato, né? Caso, Na verdade, gente, é fraqueza moral. Todos os exemplos que a gente vê, né, que falam dos suicidas, eles falam sobre é uma criança batendo o pé, né? Tipo, eu não quero passar por isso. Eu quero fugir dessa prova. Eu quero ir contra isso. E aí, enquanto você não aprender a domar que você tem que passar, porque, né, pelo que você tem que passar, ter paciência e resignação, você pode voltar a tentar fazer a mesma coisa. Mas tem várias, acho que, formas de passar por isso. Não necessariamente vencendo uma tendência suicida, mas por outras formas, né? Tem atenuante. Sofrimento de alguém que você vai conseguir, sei lá, superar o seu sofrimento, enfim. Então, mas se a gente sempre melhora de encarnação para encarnação, quer dizer, se esse rapaz passou por 4, quer dizer, o que veio antes disso foi muito pior. Possivelmente. De qualquer jeito, ele passou pela próxima, melhorou um pouco, se matou. Na próxima, ele melhorou um pouco, se matou. Ou seja, tem sido um campo, né? Quando o depende muito, né? Tem atenuantes, por exemplo, pessoas com transtornos mentais, às vezes entram em surto e acaba se matando. Isso a espiritualidade também considera, entendeu? Sim. O próprio um dos casos que tem lá, que é o pai que se mata para tirar o filho do exército, né? Não foi nem para ele se livrar de um sofrimento. Ele se matou porque, como ele seria filho de uma viúva, ele não teria que ir para a guerra. E eles falam lá no livro que o plano espiritual vai dar uma lambujinha para ele, porque, de fato, o suicídio dele foi com uma boa intenção. É um crime, mas não foi ele querendo tirar o dele da reta, foi ele querendo salvar o filho dele da morte. Então, e aqui o espírito, ele fala, né, para o espírito comunicando para ele, não é o médium, ele fala assim, esse caso particular de suicídio, embora ocorrido em circunstâncias muito vulgares, apresenta-se, contudo, sobre uma face especial. Ele nos mostra um espírito que sucumbiu várias vezes na mesma prova, e se renova a cada existência, e se renovará enquanto não tiver força para resistir a ela. Então. O que eu entendi dessa leitura é que talvez ele seja provocado, né? Ele tenha que passar por provas para ver se ele não realmente... é provocado. Gente, tira isso da cabeça. Não é provocado. A gente tem um plano de progresso, de evolução. Então, o sofrimento, ele é um processo educativo, né, pela nossa condição de espíritos imperfeitos. Então, nós vamos ter que enfrentar algumas provas e expiações. Ele não vai ser colocado à prova do suicídio, ele não vai ser colocado à prova do álcool, ele não vai ser colocado à prova. Não é isso. A gente que por atração, a gente acaba se juntando àqueles com quem a gente tem afinidade, porque ela acabou de falar aqui da tendência. Então, se eu tenho uma tendência ao alcoolismo, qual é o meu trabalho? De evitar a bebida. É isso que eu tenho que fazer. Então, não que eu vou ser colocada no meio onde tem bebida. Não, de qualquer forma, se coloca. Olha só, mas de qualquer forma, você não escolhe, antes de reencarnar, você
Você escolhe qual vai ser o seu pacotinho dessa encarnação. Mas né? olha só, o pacotinho dele era fácil. A única coisa é que ele perdeu a fortuna. É só isso. Ele não Por teve causa força. disso, o cara foi se matar. Então, quer dizer, no pacotinho dele, ele ia ser rico, ele ia ser inteligente, ele ia ser bacana, ele ia ter amigos, não sei o quê. Só não contaram que tinha uma cláusula no contrato que, num determinado momento, ele ia perder tudo, e aí era essa hora que... Não, ele sabe. Se o espírito, ninguém vem, ele tem uma programação, você vai passar. Nem tudo é prova, gente, nem tudo é assim. Existem uns momentos na nossa vida, vão ter ciclos que a gente vai passar por algumas provas que faz parte da programação. O resto Porque é tudo que a gente... nesse exemplo, o espírito fala: você poderia ter feito diferente, se você tivesse agido diferente, você não teria perdido tudo. Isso. Quer dizer, aí então entra o livre-arbítrio. Isso. Né? Quer dizer, se eu não você quero... esbanja a sua fortuna? Exatamente. E aí você evita se matar porque você perdeu tudo, ficou pobre, entra em como viver sem desespero. dinheiro. Ele já vivia uma vida bem materialista, não tinha propósito, não tinha sentido, né? E então, quando ele perdeu a fortuna, é como se ele tivesse perdido o chão, ele não via mais propósito, né? Ele não via o sentido. Não é punição, gente. Não é. Não é punição, mas de alguma forma é uma... Se você parar para pensar, é uma fácil que ele veio. É a prova pela qual o teu espírito tem que passar para evoluir. Né? O teu espírito é nosso. Da evolução do teu espírito. É como... A conjuntura é uma prova coletiva, né? Eu acho... Nesse momento do Covid, por exemplo, nessa pandemia, quantas pessoas hoje estão aí atravessando por essa dificuldade, principalmente financeira? E vai se matar? Né? Aí, assim, muitas... aumentou o número de suicídio, isso sim, mas assim, porque, agora, que a gente fala, quando a gente está na nossa casa, confortável, não sei o quê, a gente pode fazer uma análise da razão, fria, né? Agora, quando a gente vive o problema, aí a gente sabe que é emoção, aí você vai saber o quanto que você tem de equilíbrio. Se você não tem uma fortaleza, né, de espírito, se você não tem um embasamento ou você não encontra um propósito de perceber que não é só vida material, mas que a vida além dessa, o que sempre Jesus promoveu foi a vida futura, para lembrar a gente, para aquelas pessoas que estavam naquele sofrimento na época do Império Romano, elas pudessem ter forças e ter fé e continuar, né? E a mesma coisa para a gente. Então, mesmo muitas pessoas que têm um pouco de espiritualidade ou religiosidade, mas você não tem isso fortalecido, ela perece mesmo. Todos nós aqui corremos o risco, né? Porque enquanto está bem, você sabe que você está equilibrado, a vida tá. Agora tem muita gente que zero, né? Então, hoje a minha própria família é espírita e a gente tem 3 casos de tentativa de suicídio, todos eles espíritas desde pequenininho. É o que você falou, Cléia, na hora que o bicho pega, que você está desequilibrado emocionalmente, deprimido, a tua razão, se você não... Por isso que é importante a gente estudar, conhecer, sabe? E fortalecer a fé, porque a gente perece, a gente corre o risco. Corre. Porque a gente não é perfeito. A gente está em processo. Né? Então, a gente lendo isso, eu falo, a gente está lendo com a razão é fria. Mas a hora que você está no problema, e que é emoção, e você vai saber o quanto você tem de força de fé. Não, tanto que e acreditar, né, que fala assim, isso vai passar, tipo, isso é uma fase, né, e você achar a luz no final do túnel. E você achar um sentido para a vida. Porque eu mesmo achava esse sentido daquelas pessoas que estavam no campo de concentração e conseguiram forças que elas queriam viver. Elas queriam viver. Então, aí você vê a diferença. Tem aquele grande psiquiatra, né, Viktor Frankl, que fala sobre o sentido da vida, que ele viveu no campo de concentração. Você achar um motivo, uma razão para viver. Senão, a gente perece.
né? Se eu não encontro um propósito, eu vou achar que a vida é só isso aqui, e aí a gente desencarna de uma forma assim, dessa, que é difícil. Por mais, todos os psiquiatras, teve até um outro dia uma amiga falando que um paciente falou, olha, eu só não tirei a minha vida porque o senhor fala que ele é espírita. Eu falei, porque o senhor fala o que vai acontecer depois. Entendeu? Por isso que é importante importante do papel do espiritismo é isso. E a gente que está dentro é ter essa força de acreditar que existe vida após a morte e que isso daqui, a gente não é a primeira vez que a gente está passando. Tem outra coisa também, essa daqui é uma vida frente a todas as outras que a gente tem. É eternidade, né? Outras que a gente vai ter. Né? Eu chego lá no espelho e falo, cabelinho branco, isso é só nessa vida. Na próxima, não precisa. Eu falo assim, no mundo espiritual, a gente não precisa ter cabelo branco. Fala, Márcia. Errou. Esse corpinho aqui vai ficar, né? Eu falei assim, esse é o meu consolo. E é isso que a gente tem. Por isso que é o Consolador. Senão a gente... Uma pergunta... Márcia, você não vai fazer. A Márcia quer fazer uma pergunta. Fala, Márcia. Não é 15 para as 10 já. Não sei, alguém tem evangelho aí, não sei que horas. Não é 10 horas? Você tem evangelho? Não é pergunta, não. Eu ia contar um relato da minha vida, que há 2 anos, em março de 2018, a gente perdeu tudo. Uma empresa de 70 e poucos anos, quase 80 anos, e uma empresa com bastante posses. Então, às vezes eu me pergunto, né? Caramba, eu tinha tudo para... Pensei algumas vezes em me matar, mas tinha tudo para ser revoltada, enfim. Hoje eu agradeço a Deus, e é um passado muito, muito recente, né? Agradeço eu ter desapegado, né? O quanto eu me desapeguei das coisas materiais. Então, é um relato aí de vivência, né? Não, eu acho ótimo que é legal compartilhar a experiência. É. Eu também já passei por isso, né? E assim, foi um período que eu até falava assim, gente, eu fui entender o que era o significado de ressurreição. Né? Que é você tá frente a... Vem um problema, né? Você cair sentada e você fala assim, não sabe nem por onde começa, né? E aí você começa um processo de reconstrução. E a gente não consegue sozinho. Foi uma das coisas que eu era assim, super cética com parte de terapia, psicologia. Hoje eu sou, né, tenho outra cabeça. Várias linhas. Aí eu falei assim, de velas para tudo quanto era santo. Eu ia na casa espírita, eu chorava e falava por que eu tinha que aprender comércio exterior, por que eu tinha que aprender parte financeira, o que eu ia fazer com isso no mundo espiritual, se eu ia ficar fazendo intercâmbio de espíritos. Fiquei revoltada também. Mas aí quando você, e graças à doutrina espírita, né, isso foi um processo, aí você vai buscar outros apoios terapêuticos. Exatamente. Precisamos. O psicólogo está aí para isso, o psiquiatra está aí para isso. Então, né? aí eu estou sem plano de saúde, estou fazendo o tratamento no CAPS, no SUS, com psiquiatra. E, nossa, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque abriu a minha possibilidade de enxergar de novo, né, ou ter forças para recomeçar, apesar de muito difícil, agora pior ainda. Então, é tudo muito novo para mim. É um mundo muito novo, entendeu? E estudar a doutrina e participar dos passes magnéticos de quinta-feira está me ajudando demais. E o que é legal isso. Então, eu queria compartilhar com vocês. O Renato queria falar. Queria o quê? Oi, desculpa. Fala. Só uma dúvida ainda referente à aula. Tem um trecho, né, no capítulo que ele fala da volta da memória do passado. Né? Então era uma pergunta, tem mais uma tela, o que você falou?
Como é que era a mesma pergunta? Esqueci. Como que o espiritismo ajuda? Ele fala, a pergunta é, né? O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E aí ele comenta essa questão são 2 parágrafos nessa mesma pergunta. O primeiro parágrafo é aquela questão da gente ter a consciência, né, de ser espírita, o quanto que isso é benéfico no momento da desencarnação. É a pergunta 165. E aí, no outro parágrafo, ele comenta essa questão da lucidez das ideias e da memória do passado, que retorna à medida, né, que a influência da matéria se extingue na pessoa. Então, essa é uma dúvida que eu sempre tive, porque a gente realmente recobra de imediato toda a lembrança do nosso passado? Nos é permitido isso? Então, primeiro que não é de todo o passado, e segundo também que cada caso é um caso. Primeira coisa falando, o fato da gente ser espírita, ele pode ajudar a diminuir o período de perturbação? Eu acho que sim, acho que não me parece fazer sentido você adquirir um conhecimento e depois simplesmente no momento da morte esquecer isso. Ele não garante nada, né? Não garante que você vai ser feliz da vida, tranquilão e tal. Eu penso que ele vai me fazer lembrar. Vamos supor que eu fiz uma besteira e pratiquei o mal e morri, estou lá no umbral, em algum lugar. Eu acho que ele vai me fazer lembrar. Ana, ora, pede, se arrepende, tem um sentido tudo isso. Eu acho que é isso que ele vai me fazer lembrar. Então é nesse sentido que eu acho que sim, ajuda sempre. O próprio vídeo demonstra isso, né? Que ele teve já um desdobramento mais rápido, até para essa questão da memória que ele tinha, né? Por ser espírita. Desligamento, não é desdobramento, são coisas diferentes. A gente tem que levar em consideração o período de perturbação é o quanto a gente fica naquele, meu Deus, aconteceu, não aconteceu. Tudo vai depender do apego que a gente tem à matéria, né? Função moral, né? Isso, o nosso avanço moral. Porque não adianta nada a gente aprender conhecimento se a gente não aplica. Posso contar uma historinha? Vocês já devem ter ouvido essa do Divaldo. Quando a Lady Di desencarnou, uma semana depois desencarnou a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá, quando desencarnou, ela já chegou no plano espiritual lúcida. Trabalhando. Ele fala, já trabalhando, totalmente lúcida. A lembrança dela voltou rapidamente, né? Lúcida. E aí ela perguntou aonde estaria a Diana, porque elas ficaram amigas, porque a Diana uma vez foi procurá-la, né? Pedir para até pertencer à ordem dela. E ela disse para a Diana assim, olha, minha filha, seria um prazer, mas você só seria mais uma, e você é princesa, você pode fazer muito mais, né? Vai, cumpra a sua missão, né? Então aí foi quando a Diana abraçou esses projetos sociais, a questão da AIDS, das minas na África, etc. Então, ela perguntou, quando ela chegou lúcida já, né? Já chegou, e aí ela pergunta, ela falou assim, ela está no hospital dormindo ainda não despertou. Né? Ela estava ainda na tal da perturbação espírita, né? E então ela falou assim, Cena também, eles falam que eles pouparam ele, porque era muita gente vibrando, chorando por ele, eles também deixaram ele dormindo um bocado de tempo lá, para ele não sofrer. Agora, se existe esse período, né, da passagem, e a dificuldade até em falar com esses espíritos recém-desencarnados, porque ou eles têm que ter um período de tratamento, de descanso, enfim, para essa adaptação. Nesses casos que a gente leu aqui, não tinha só gente bacaninha, boazinha. Assim, 3 dias depois, eles já estavam se comunicando com eles. Como que é isso? Porque, assim, a gente às vezes espera por uma mensagem
por anos sem conseguir falar com o espírito de algum ente querido, e tem espíritos que, tudo bem, uma Madre Teresa é de se esperar, né? Um Chico Xavier, que já chegue lá preparado. Agora, aqui a gente está falando de pessoas comuns. Então, eu acho que você primeiro precisa lembrar que o trabalho era de Kardec e ele tinha essa facilidade de ficar com a equipe dele fazendo evocações porque ele precisava concluir um trabalho. Ah, tá. Então, mostra casos que eles evocaram e tiveram sucesso, mas não mostra os casos que eles não tiveram sucesso. Mostra o quanto ele caiu, não quanto ele bebeu. Então, e outra, gente, muitos ali têm por exemplo, um suicida, não vem falar diretamente, às vezes é o mentor, ele tem uma equipe ali, entendeu? Tanto é que muitos deles, eles estavam assim, você lembra a Rainha de Ode? Eles falam assim, quem trouxe aqui? Não sei, eu apareci. Ela é a mais revoltada. Vai ser então, difícil. O que a gente está querendo dizer é assim, que mesmo eles indo para lá, não é que eles estavam lindo, leve e solto. Lembra que a menina que você está falando de 3 dias, ela falava com maior dificuldade. Porque ela estava sendo assistida para dar o exemplo para eles de como que era o desencarne lá, o período de passagem mesmo, né? E foi uma equipe de produção que ajudou. Eu ia falar, isso foi uma licença especial para a produção de um estudo. Sim, provavelmente. O telefone é sempre de lá para cá, ele poderia, como ela falou, não ter sucesso, né? Muito bem, vamos encerrar, já são quase 10 horas. Eu vou deixar aqui.